Bem, bom dia. Começamos agora. Chegou a Poliana. Vamos lá. A Débora não está aqui ainda, mas eu vou começar falando com vocês porque queria saber se vocês receberam as orientações para a prova, né? Vocês receberam um vídeo explicando como que vai ser a prova Blended, as orientações? Falem para mim, por favor. Se sim ou não. Professora, eu ainda não recebi. E tô bem preocupada, porque como eu sou do 8º semestre, eu não sei como que vai ser, se é igual, se eu vou fazer junto com os alunos do 3º, não sei. Normal, Vanessa. As provas vão ser todas online, né? E a única coisa que tem uma diferença da forma que vocês vão fazer a prova da disciplina Blended, que é essa que a gente faz, com a prova que vocês têm de disciplinas AMI e AMP. Então, eu estava esperando a Débora entrar porque foi passado para os representantes um vídeo explicando direitinho como que vocês vão fazer, tá? Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Hoje eu vou dar a aula da semana passada, que até peço mil desculpas, né? Eu tive um problema na internet no prédio, não consegui de jeito nenhum acessar pelo celular, estava horrível a conexão. E aí eu falei, bom, como a gente estava com um tempo, eu falei, eu vou deixar, não vou dar a aula pelo celular, porque eu só conseguiria se fosse pelo celular. E aí eu falo hoje um pouquinho de dor, porque na verdade, se vocês forem ver pelo AVA, nem tem uma aula específica para dor. É que eu acho um assunto super complicado só para passar por cima. Vocês ainda vão vê-lo, né, de uma forma bem mais aprofundada, entendendo um pouquinho mais da fisiologia, fala muito de dor nos processos oncológicos em saúde do adulto, né? Então é um tema que vocês vão se deparar ainda, mas não como quinto sinal vital. Então, assim, como é uma coisa que é muito negligenciada na prática, eu falei que eu queria muito dar uma aula que fosse só sobre dor. Então, hoje a gente vai fazer isso. Eu vou fechar o nosso módulo, né? É o último assunto que a gente tem para tratar em habilidades. Vou falar da dor como quinto sinal vital. E aí, no final, eu vou explicar um pouquinho sobre como vai ser esse processo da prova, né? Oi, Universo também começo agora explicando, né? Imagino até que para baixar um pouquinho a ansiedade, até um pouquinho melhor. Porque essa disciplina nossa, ela é blended. Não sei se vocês já tiveram, ou se vocês têm outras disciplinas blended. Vocês têm, acho que, 4 disciplinas, não é? Quem está no 3º semestre, fala para mim, por favor. Quantas disciplinas vocês têm? Meninas? Sabe dizer? Oi, Pro, bom dia. Gi, tem outras blended? Blend, peraí. Para quem não sabe onde está, logo que vocês entram na disciplina, né, no quadradinho lá do ABA que tem o nome da disciplina, embaixo já fala se ela é AMI, se ela é MP, se ela é uma DI ou se ela é blended. Tá? Ali é importante que vocês reconheçam para saber como seguir o calendário de provas, tá? Então, por exemplo, uma informação que é importante, se vocês não conhecem ainda a Blended, é que a Blended ela não é uma prova preparada pelo professor, né? Essa prova ela vem pronta de uma central lá de Valinhos, né? Da central da Croton. Então, nem vocês e nem eu sabemos o que vai cair na prova. E ela é uma prova que vem pronta fisicamente. Se a gente estivesse na faculdade, vocês iriam para a faculdade fazer a prova no dia da nossa aula, só que eu aplicaria uma prova que já é do conteúdo que tem no portal. Por isso que fala, Gi. Eu tenho Bioética de Higienização e Enfermagem, que é disciplina interativa. A Blend só habilidades mesmo. Só habilidades. Tem alguma outra? Ah, não, as outras 3 são tudo MI. A EMI? É. Que bom.
Então, vocês vão ter, na verdade, essa semana, 2 provas, tá? Porque a DI, as provas DI e as provas blended normalmente ficam em uma semana. E as provas, né? Então, as disciplinas interativas e blended ficam em uma semana. E as provas de AMI e AMP ficam em outra semana. E isso se manteve agora, tá? Então, como que vai ser? Essa semana que vem, a partir do dia 4, e isso é importante que vocês vejam direitinho aquele material, depois eu confirmo com a Débora se ela recebeu, senão eu mando de novo para ela, explicando direitinho como vai ser. Porque, assim, o que vai mudar, né, em relação à prova que a gente fez lá em B1? Para B2, as disciplinas blended, a prova já vem pronta, então ela vai aparecer no sistema para vocês. Ela não vai ser um link que o professor vai enviar, ela vai aparecer lá em prova. Se vocês olharem lá no ABA, quando vocês estão vendo as unidades, lá no final não tem um campo de provas presenciais, né? Avaliação presencial, uma coisa assim. É lá que vai aparecer o link da prova. Então, vocês vão entrar como se fosse uma atividade mesmo, né? Dessas questões que vocês respondem dentro do portal. E aí, quando você acessar, você vai achar o link da prova. Você vai entrar na prova. O que vocês precisam saber, e aí precisa que eu vou deixar gravado para vocês não se confundirem, tá? As provas DI e Blended, então a prova de bioética e a nossa de habilidades, vocês vão ter um prazo, alguns dias para fazer. Então, por exemplo, vocês podem escolher o dia a partir do dia 4. Então, do dia 4 até o dia 10, vocês podem fazer a nossa prova, tá? É a prova de bioética também. Só que assim, a partir do momento que você escolheu o dia, você entra nesse link e você tem 3 horas para fazer a prova. Então, não vai dar para você começar, por exemplo, a fazer essa prova no meio do plantão, né? Então, teve nas provas de B1, teve um pessoal que estava de plantão na madrugada, aí entrava para fazer naquele formulário, né, que a gente mandou naquele link do formulário, entrava para fazer, aí acontecia algum probleminha, parava a prova no meio, ia fazer o que estava fazendo, depois retomava, né, ia discutir, enfim, com um colega e depois voltava. Só que agora, gente, para essas disciplinas, tá? Para as outras vai continuar igual, mas para essas, bioética e a de habilidades, todas as que são DI, disciplina interativa e disciplina híbrida, né? Que são essas misturadas, que tem bastante conteúdo, tanto no portal quanto na prática, né? Na presencial, que são as blended. A gente vai ter uma semana dedicada para fazer isso, só que vai ser dentro do portal, tá? Então, vocês vão ter que olhar lá, a partir do dia 4 vai estar disponível no portal. Aí, veja, se você não está com tempo para fazer dia 4, a única sugestão que eu dou, gente, tenta fazer antes para não acumular com as provas da outra semana, né? Porque daí na outra semana vai ter alguns dias, se eu não me engano, são só 3 dias, que vocês podem fazer a prova das disciplinas AMI e AMP. E vocês vão ter 2 dias. Aí essa prova, sim, se você entrar, você tem 48 horas para fazer. Mas a nossa disciplina, né, estou falando por habilidades. Habilidades é uma disciplina blended. O link vai vir pronto, a prova vem pronta. A gente não sabe o que vai ser pedido na prova. Por isso que eu vou dar uma orientada do que vocês podem estudar, dar uma olhadinha, tá? Porque é uma prova que é focada diretamente em cima do material do AVA. Então, se você tiver que escolher entre estudar o livro lá do AVA e estudar as minhas aulas, os meus slides, estudei o livro do AVA, tá? Porque a prova é feita em cima do livro do AVA. A minha aula, ela é aprofundada, ela é uma explicação, ela entra... os encontros da Blended, eles são para discutir vivências e conceitos mais atualizados sobre o que tem no livro. Só que a prova, ela é feita em cima do livro, tá? Então, se vocês tiverem que optar por algum material para estudar, façam a opção pelo material que está no portal. Vejam as webaulas, vejam o material do livro, dá uma lida naquelas caixinhas. Tem muitas caixinhas dentro do livro lá, que acho que está escrito saiba mais ou pense mais, alguma coisa assim. E essas caixinhas, normalmente, elas trazem um resumo daquela folha, daquele pedaço ali, daquele assunto. E normalmente essas caixinhas são
a conteúdos que são pedidos nessas provas, tá? Então, assim, se tiver que estudar, se vocês estiverem muito atolados e tiver que dar uma olhada em algum material, em vez de imprimir minhas aulas e ouvir de novo tudo que eu falei nas gravações, vai ler o livro do AVA, porque isso talvez garanta que vocês consigam fazer essa prova de uma maneira um pouco mais completa. Aí sim, viu lá, sinais vitais, leu a parte do AVA, tá tranquilo, quer ter uma ideia de como aprofundar um pouquinho mais, vai lá e retoma a aula, dá uma olhada nos slides, porque aí eu tento amarrar o conceito, né? Então, fiquem atentos a isso, tá? Avise os colegas que não estão presentes aqui, para focar o estudo no livro do AVA, nas aulas do portal, e daí, se der um tempo, rever as aulas que eu mandei por slides para vocês, porque B2 é uma prova que vem pronta lá de Valinhos e que nem eu vejo, eu vou ver junto com vocês, né? Então, até tem vezes que eu olho e falo, minha nossa, olha só o que eles estão pedindo, coisas que a gente às vezes passa, são assuntos que a gente passou rápido, né? Nem destacou em slide, às vezes só falou, e eles pedem prova, tá? Então, assim, é tranquilo, tem que pensar bem, não é uma prova cheia de pegadinhas, normalmente são provas que são complexas para ler, e aí vocês precisam sempre pensar em entrar para fazer a prova quando tiver com tempo. Então, pensa assim, separa 3 horas que você está dedicada, você está com tempo para fazer, e aí se tranca, pega lá o seu conteúdo e entra no portal, tá? Porque, assim, uma vez que você entrou para fazer a prova, a hora que você sair, ele vai considerar que você terminou a prova, tá? Então, ele não vai ter como você entrar de novo, tá? Você vai ter que clicar lá como concluído para você poder sair. E aí, esse concluído vai gerar que você acabou a prova, tá? Isso para a nossa disciplina, tá bom, gente? Deu para entender? Para não ter problema, tá bom? Conseguiram entender? Falem para mim um ok, por favor. Só para eu ficar com o coração mais em paz. Entendi, Pro. Eu, né, Gi? Eu vou Entendi, Pro, entendi, sim. Então, assim, quem está matriculado na disciplina vai abrir o link do mesmo jeito. Então, não se preocupe, porque o seu nome está dentro da disciplina, tá bom, Vanessa? Então, com certeza você faz a prova normalmente, vai abrir o link, você faz, computa a nota, tudo direitinho, tá? Tá bom, Pro, obrigada. Imagina. Então, fica tranquilas, porque, assim, não é uma coisa complicada, só que tem muito aluno que confunde a AMI com a Blended, e aí acaba perdendo a data da prova, né? Então, quando é presencial, a gente ainda dá um toque, bom, fala assim, venha na semana tal que a gente vai ter prova. Agora, aqui pelo portal, eu tô apavorada. Falei, gente, eu vou ficar em cima do pessoal para não esquecer a data da prova, porque se passar desse período, vocês não conseguem mais fazer, porque o link fecha, tá? Então, é igual a prova de... Vocês disseram que tem, quem é do terceiro, né? Que tem 3 disciplinas AMI. Vocês vão ter 3 dias para fazer as AMIs. Então, o que é ideal? Vocês, independente de ser o dia da disciplina ou não, vocês vão ter 3 dias. Então, já se organiza para esses 3 dias como se você estivesse indo na faculdade. Se tranca num quarto e ali você vai fazer sua prova, porque se você não tiver essa dedicação, acumula. E aí você vai ter que fazer correndo para cumprir prazo, acaba comprometendo nota, tá? E a gente não pode dar bobeira aí nesse finalzinho. A gente sabe que esse semestre ele foi diferente. Uma das coisas que eu queria confirmar com vocês é assim, para que vocês saibam que existe toda uma preocupação para que vocês não se sintam prejudicados, né? A nossa disciplina, ela tem uma parte que é prática, né? Então, uma parte que é para vocês fazerem mesmo. Essas sinais vitais, por exemplo, né? Então, nossa, Pro, e agora que a gente não teve? A gente teve o conteúdo teórico, né? Teve a explicação, mas não teve a parte de manuseio do esfigmo, né? Quem nunca manuseou um esfigmo sabe do que eu estou falando. Precisa manusear, precisa saber, né? E veio um cronograma para a gente, né, garantindo que a gente vai ter uma reorganização de carga horária assim que as aulas voltarem e vocês terão essas aulas em laboratório, tá bom? Então, vai ser uma prática que vai ser feita quando a gente retomar as presenciais. Então, vocês não vão ficar prejudicados. Na verdade, vocês vão ter até um plus, porque vocês vão ter a teórica feita pelo AVA,
mais a teórica feita pelo professor e mais o laboratório, coisa que a gente faria diretamente lá no laboratório, tá? Porque nossa carga horária dessa disciplina, gente, até ia falar isso para vocês, ela é bem menor do que eu estou fazendo. Então, assim, a gente tem uma aula só de habilidades, uma aula e meia, para não falar coisa errada. E eu estou falando, às vezes, aqui 2, 3 horas. Tem gravação minha aqui de quase 3 horas, né? Eu falo, meu Deus, eu estou extrapolando. Se fosse uma aula prática em laboratório, a gente teria uma horinha do nosso encontro para só pegar o conteúdo que vocês estudaram no AVA, porque essa é a característica da disciplina Blended. Ela vem com um formato de conteúdo já pronto, que é para o aluno fazer em casa, para ter acesso à informação, né, lá pelo portal. E aí depois o professor só faz o exercício sobre isso. Se der para fazer o exercício em laboratório, a gente faz exercício prático em laboratório. Se não der, a gente discute, faz casos clínicos, tenta colocar situações problema para vocês resolverem. Então, seria esse o meu papel, né? O que a gente está fazendo aqui desde o começo, né? Retomando uma série de conteúdos. Primeiro, porque eu acho que é importante mesmo. E segundo, porque a gente precisa, dentro do recurso que a gente tem agora aí na pandemia, aprofundar o conhecimento de vocês, né? Dando conceitos teóricos também. Mas a prática também vocês terão, tá bom? Só para garantir que vocês não vão ser prejudicados, tá bem? Pronto. Posso tirar só uma dúvida? Claro. As aulas práticas de outras matérias, eu vejo os vídeos, os slides, só que ele não fica pretinho, ele só fica branco. De qual disciplina, por exemplo, Gi? O de imune e o de cardio. A MI mesmo. Tá. Você já chegou a falar isso para as professoras? Não. Não. Tá bom, porque são os vídeos novos, né? Isso. São as práticas novas. Era bom dar um feedback, porque como é um programinha novo, aí elas podem ver se isso tá certo ou você tem que fazer alguma coisa diferente. Mas se você quiser, eu dou um pouquinho de perguntar para ela, tá bem? Tá bom, obrigada. Esse é um sistema novo que foi desenvolvido aí para as disciplinas que são básicas, né? Para vocês verem alguns vídeos diferentes. E aí eu não tive acesso porque as minhas disciplinas não são de prática de vídeo, são todas de prática de laboratório. Então as minhas vão ter que esperar todas, elas vão ter que esperar a gente voltar do presencial, né? Mas se você quiser, eu dou uma perguntadinha para a Elisângela e aí eu mando a resposta pela representante, tá bom? Eu peço para ela. Tá bom, obrigada. Imagina. Alguma dúvida, gente, dessa questão da prova? Lucimara que entrou depois, quer perguntar? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu entrei, eu estava no final. A sua prova vai ser quando, Pro? Perdão, não entendi sua pergunta. Eu não entendi. Depois eu entrei quase, já estava no final da explicação da prova. Só queria saber a sua prova. A nossa prova, eu estava explicando para as meninas rapidamente, e depois você até pode pegar detalhes ou ouvir aqui o comecinho da aula, tá bom? Mas a nossa prova, ela vai ter alguns dias para ser realizada. Todas as provas de disciplinas blended e disciplinas interativas, vão ter um prazo do dia 4 ao dia 10 para serem feitas. Dentro do portal mesmo, vai ter um link para vocês acessarem a prova. Só que é o que eu estava explicando para os meninos. Vocês vão ter que entrar nesse link no momento que vocês realmente podem fazer a prova. Porque a partir do momento que vocês entrarem, ali vocês não podem mais sair sem terminar. Então, entrou para fazer a prova, vocês têm 3 horas para fazer. Aí, quando vocês saírem, isso vai ser entendido que você concluiu a prova. Então, entre o dia 4 e 10, você tem que escolher um dia, seja de madrugada, horário que for, né? Um dia que você tenha garantia de que 3 horas você pode ficar dedicada para fazer a prova com atenção. E aí você entra no link e faz. Agora, não pode perder esse prazo. Por quê? Depois do dia 10, começam as provas das disciplinas AMI e AMP. Então, aí entra o prazo das outras provas, e aí fecha esse link. A nossa prova não é preparada por mim, ela vem preparada do pessoal lá de Valinhos, da Central, da Croton, porque é uma disciplina
que eles acham, né, eles garantem pela característica dela, que o conteúdo online é o conteúdo que vocês precisam ser cobrados. Então, é isso que eu estava explicando para o pessoal, em vez de vocês, de repente, focarem no estudo, nas minhas aulas, nos meus slides, tem gente que imprime tudo, né, e fica estudando os slides. Em vez de fazer isso, leiam o livro, né, didático da disciplina, se aprofundem no livro, porque a prova é feita toda em cima do livro, tá? Em cima das web aulas. Fiquem ligados no conteúdo do portal, conteúdo teórico do portal, tá bom? E aí tem alguns detalhes, se você quiser, depois você ouve direitinho, mas basicamente é isso, tá? Ô, Pô, mas só uma dúvida, eu não entendi essa prova de blend, eu não entendo. O que é isso? São modelos de disciplina, Lucimara. Então, assim, desde o começo do semestre, desde o primeiro semestre, vocês têm alguns conceitos de disciplinas que, por conta da característica, elas são oferecidas de uma maneira diferente. Então, por exemplo, tem disciplinas que são só no portal, sem o professor fazer encontros presenciais. São essas disciplinas chamadas DI, são disciplinas interativas. Então, vocês normalmente têm todo o conteúdo feito através do portal. São conteúdos totalmente online. As disciplinas blended, elas são entendidas como disciplinas híbridas. O que é híbrido? É misturado. Então, existe uma carga horária que é cumprida pelo conteúdo do portal, pelo conteúdo online, e alguns encontros com o professor para fazer uma junção, para fazer uma prática sobre aquele assunto, que é o caso da nossa disciplina. Se a gente fosse executar certinho a nossa disciplina, vocês teriam 3 horas de aula de conteúdo online e 1 hora aula de encontro comigo. Ou seja, o encontro comigo, ele é só para que eu possa tirar dúvidas sobre o que vocês já estudaram no portal. Por isso que a prova não sou eu quem faz. A prova vem pronta já, de quem desenvolveu a matéria, entendeu? Então, essa é a característica das disciplinas blended, das disciplinas híbridas, são essas que são misturadas. As disciplinas que são chamadas de AMP, é um modelo que, se a gente for traduzir, significa aula modelo do professor. Quer dizer que o professor, ele pode fazer a aula daquele tema no modelo que ele quiser. Vocês vão ver que para o final da formação tem várias AMPs. Por que aí os professores fazem? O que aconteceu que essa turminha está ruim de UTI? Não entendeu nada de UTI, está lá no 9º semestre e precisa entender um pouquinho. Vamos trabalhar UTI dentro da AMP. Então, a AMP, o professor faz de acordo com o que ele quer e que ele sente a disciplina, a necessidade da turma. Então, é uma disciplina mais aberta. Tudo é feito pelo professor, a prova é feita pelo professor, os slides, não tem nada no portal. E a AMI é uma disciplina que é uma aula modelo institucional que vocês têm. O que é isso? Existe toda uma organização de conteúdo em aulas feitas pela instituição, aulas que são lá colocadas no portal, mas elas são explicadas, elas são aplicadas por um professor, por um encontro presencial. Então, para cada modelo de disciplina, existe um jeito de fazer a prova. Por isso que vocês têm que ficar atentos. Essa primeira semana vai ser para as provas, vão ser das disciplinas de DI e as híbridas blended. E a outra semana, né, no próximo prazo, vai ser a de AMP e AMI, que a Gi falou que vocês têm, tá bom? Então, isso é uma coisa que vocês precisam saber desde o primeiro semestre, consolidar isso, porque senão vocês fazem tudo errado. Tem disciplina que, se vocês faltarem muito na presencial, vocês, tipo, 2 faltas, vocês reprovam presencialmente, se a gente estivesse fazendo chamada. Porque tem disciplina que você fica 3 encontros sem ver o aluno, depois você tem um encontro só. Se você faltar nesse encontro, que é o prático, você perde toda a presença, né? Tudo que você poderia fazer na aula presencial, tá bom? Então, basicamente é isso. Você consegue ver se a sua disciplina, qual que é o modelo da sua disciplina, quando você vai entrar no portal que tem aquela janelinha, né, com o nome da disciplina, embaixo está escrito se ela é blended, se ela é AMI, se ela é AMP, tá bom? Dá uma olhadinha lá para ver quais que você está cursando. Vamos falar de dor?
Vamos falar de dor rapidinho, nosso último assunto, né, da disciplina. Disciplina tão gostosinha, adoro dessa disciplina. Aqui não vou me aprofundar muito, gente, nessa questão de, como posso dizer, fisiologia, fisiopatologia propriamente dita, tá? Eu vou me aprofundar mais. Deixa eu só ver por que minha câmera não está funcionando agora. Eu só vou me aprofundar um pouquinho mais para falar sobre por que ela é entendida como um quinto sinal vital, tá? Espera só um minutinho. Deixa eu só arrumar. Pronto. Vocês estão vendo meu slide? Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Então hoje é para a gente falar um pouquinho sobre por que a dor é entendida como quinto sinal vital, tá? É algo extremamente importante, é um aspecto que eu gosto demais de abordar, porque não dá para a gente ter um paciente na nossa mão sentindo dor e a gente não fazer nada. Então eu sempre fui muito brava com isso, porque na prática assistencial eu sempre considerei um lugar que o paciente não pode ter dor dentro do hospital. Então, assim, se ele está na casa dele, se ele não tem recurso, se ele está numa comunidade, enfim. Mas dentro de um hospital, a gente tem muitos recursos para melhorar a dor do paciente. Então, para mim, sempre foi uma negligência a gente não cuidar da dor do paciente, a gente não valorizar a dor do paciente, tá? Então, muito me alegra falar de dor como um quinto sinal vital, porque, como eu expliquei na aula de sinais vitais anterior, né? A gente tem os sinais vitais como uma forma de medir alguma coisa. Então, a gente sabe que eu vou verificar uma pressão, eu vou registrar um número, traduzindo para mim como está aquela pressão. Quando eu vou falar de uma temperatura, eu vou registrar como que está essa temperatura. Eu sempre vou traduzir um sinal em algum número. Eu vou verificar a respiração, eu traduzo isso num número. Eu vou respirar a pulsação, eu traduzo isso num número. Né? O que acontece em relação à dor? A dor, você não consegue fazer com exatidão uma mensuração por números. Você não consegue olhar para o paciente e falar assim, nossa, ele está piscando 70 vezes, isso quer dizer que ele está com muita dor. Não existe isso, né? O que existe? Existe uma referência de dor. E a gente não pode, dentro do nosso princípio ético, né, dentro da enfermagem, a gente nunca pode julgar a dor do outro. A gente não pode olhar para ele e falar assim, nossa, mas ela tá de batom, então quer dizer que ela não tá com tanta dor assim. Ela tá me falando que ela tá com uma dor intensa, só que ela tá de batom, tá? Ela não tá com tanta dor. A gente tem uma mania de fazer assim, gente, eu já ouvi isso. Nossa, mas ela tomou banho, tá super lá arrumadinha no leito, quem tá com dor fica na cama, não tá com tanta dor assim. A gente não tem esse direito. Tá? Não tem. Então, dor como quinto sinal vital, a dor é entendida como um sintoma e não como exatamente um sinal. A gente não consegue ver o registro mensurado, né? Olhar para o paciente e contar alguma coisa. A gente tem que pedir para ele te dar uma referência. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar sobre dor como quinto sinal vital é que a gente tem que baixar a bola de achar que a gente consegue interpretar a dor do paciente. Quem tem que interpretar a dor dele é ele, tá? Só que a gente tem que fazer isso da forma certa, porque às vezes é o jeito que a gente está fazendo que está errado, é o momento que a gente está fazendo que está errado, e aí a gente acaba duvidando da dor desse paciente. Então, assim, eu coloquei aqui créditos para o meu amigo, o professor Alexandre, vocês talvez vão conhecê-lo, ter aula com ele. Ele é um grande amigo de vida. Nós trabalhamos junto bastante tempo e ele tinha um conteúdo bem bacana de dor e eu lembrei dessa aula dele e ele me passou alguns slides, por isso que eu deixei aqui. Alguns são meus, mas eu adoro, eu sempre coloco, e acho que é justo, né, colocar o crédito para quem desenvolveu alguns slides e eu deixei o nome dele aqui por conta disso, tá bom? Porque ele que deu alguns slides dessa aula e eu aproveitei aqui para vocês, porque eu achei um conteúdo muito legal. Então, olha só, o controle da dor, né, e o alívio do sofrimento são responsabilidade e compromisso do profissional da área da saúde, para arrematar esse pensamento que eu falei para vocês. Quando a gente tem alguém numa unidade, né, digamos que você está numa unidade hospitalar,
e você sabe que tem um paciente que é ali que está com um processo de dor muito grande, né? A gente sente, a gente vê, ele refere, a gente avalia, né, de alguma maneira, que eu vou mostrar para vocês, e percebe que ele está com dor. Isso tem que ser um ponto de desconforto para o profissional. Não adianta, né? Não é uma coisa assim de responsabilidade a gente dar o medicamento e achar que isso já tá bom. Ah, fiz minha parte, né? Já dei o remédio para o paciente. Não é só isso, tá? A gente tem que se inquietar com a dor do outro, para entender, tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar essa dor, tá? Isso, gente, muda todo o sentido de cuidado. O meu cuidado não é só medicar esse doente, não é só isso. É ver se esse medicamento foi suficiente, é ver se esse medicamento atingiu o nosso objetivo. Então, a avaliação de dor é uma responsabilidade do profissional da saúde e eu, olha, digo sem medo, a enfermagem é a primeira pessoa a assumir essa responsabilidade, porque é a gente que está entrando no quarto toda hora, é a gente que vai dar o remédio, vai marcar o tempo e vai falar, ó, daqui a alguns minutos, daqui, sei lá, 1 hora, eu volto aqui para ver se a dor melhorou. E se não melhorou, não adianta só registrar lá, ai, mas a dor não melhorou, né? Tem que fazer alguma coisa, tá? Então, é uma responsabilidade gigante que a gente tem, porque a gente fica sob cuidados diretos, né? A gente consegue rastrear essa dor de uma maneira muito mais efetiva do que qualquer outro profissional, tá? Deixa eu pôr esse negócio para cá. Aí. Então, a dor como quinto sinal vital, né? A dor é um sintoma e uma das causas mais frequentes da procura por auxílio médico. Então, veja que interessante, né? Um dos maiores sinais de que tem alguma coisa no nosso corpo que está errada, tá? E aí eu abro um parêntese, se alguém pensar, né? Ah, mas e as dores emocionais? Nós vamos falar disso, tá bom? Mas a gente aqui está falando da dor física, né? E ela é uma das maiores causas de procura por ajuda médica. Porque quem consegue viver com dor, né? A gente com uma cefaleia, às vezes com uma enxaqueca, você fica incapacitada, né? Imagina quem tem algum processo de doença que faz você ter uma dor crônica, né? Uma dor fantasma, não sei se vocês já ouviram falar, né? Então é um negócio triste demais a pessoa ter que ajustar a vida dela a viver com dor. Então, é uma das coisas mais frequentes, assim, que as pessoas procuram ajuda para tentar tirar da vida, porque ela é incapacitante, né? Ela atrapalha a qualidade de vida, a qualidade do sono, atrapalha uma série de coisas, tá? A necessidade da dor ser reconhecida como quinto sinal vital foi citada pela primeira vez em 1996. Olha que novo isso. Quer dizer que antes de 1996... a dor era uma referência do paciente que não exigia nenhum tipo de controle. Só em 96, esse americano, né, o Dr. James Campbell, ele era um presidente, ele se tornou o presidente da Sociedade Americana de Dor, porque ele conseguiu levar uma consciência para os profissionais da saúde de que a gente precisava tratar a dor, de que a dor, às vezes, ela não era um motivo de internação, ou ela não estava ali como o primeiro problema de saúde, só que ela atrapalhava toda a recuperação do paciente. Então, embora ninguém morra, né, literalmente, estou morrendo por causa da dor, vai morrer pelo que a dor está sinalizando para você. Mas a dor em si, ela é um sintoma, né? Então, você ter a consciência de que precisa tratar esse sintoma melhorava a causa da doença, tá? A recuperação do doente. Então, ele começou a fazer uma conscientização mundial a partir desse ano, né? Fazendo com que as pessoas começassem a se conscientizar, principalmente os profissionais da saúde, né? De que a dor precisava ter um tratamento efetivo. Não adianta a gente não tratar a dor, tá? A inclusão dessa avaliação da dor junto com os sinais vitais, ela faz o quê? Né? O que ele começou a discutir? Então, gente, se a gente começar a ver, né, num paciente grave, verificar os sinais vitais a cada 2 horas, a gente pode também tentar verificar se ele está com dor a cada 2 horas, para assegurar que todos os pacientes tenham acesso às intervenções de controle da dor.
tipo, para ver se aquilo não passou batido. Então, às vezes, você vai verificar a pressão de um paciente, digamos, numa unidade lá de internação, a gente vê a pressão dele a cada 6 horas. E aí, quando você está lá verificando a PA, você viu a PA, viu a respiração, aí você, de repente, conversa com o paciente está conversando pouco, ou então você pega e verifica que ele está hipertenso, aí você olha no controle dele e fala, nossa, ele não estava hipertenso, ele não é hipertenso, por que ele está hipertenso? Às vezes ele está com dor. Então, por isso, incorporar essa preocupação é uma forma de intervenção. Então, às vezes, você vai falar para ele, paciente de 0 a 10, né? A gente vai explicar aqui como vai medir a dor. Você está sentindo algum tipo de dor? Ah, eu estou sentindo muita dor. Então, isso altera com a respiração, isso altera a pressão, tá? Então, dependendo do nível da dor, isso altera com a parte toda sistêmica do paciente. Então, ele começou a tentar colocar para os profissionais de saúde que a gente precisa dar uma intervenção para a dor do mesmo jeito que a gente corre para intervir quando o sinal vital está alterado. Então, se eu fizer uma verificação da temperatura e ver que meu paciente está com 39, eu vou correr atrás de alguma coisa para medicar esse paciente. Eu vou priorizar o entendimento dessa febre. Com a dor não pode ser diferente, né? Então, o Campbell veio para modificar a nossa percepção a respeito de dor e para colocar isso na nossa cabeça. Por que a dor ela precisa ser valorizada, né? Porque ela pode imediatamente alterar os demais controles e ela pode ser um motivo de intervenção imediata também, tá bom? Então, para entender um pouquinho, né? Essa aula ela é curtinha, mas ela é mais para a gente entender o que é a dor, né? Então, isso aqui eu tirei lá do portal, tá lá no livrinho de vocês, quando fala da dor, né? O que é a dor? É uma experiência sensorial e emocional. Então, por isso que a gente não pode desconectar e se sentir no direito de julgar essa dor, né? Porque é uma experiência sensorial, por quê? Porque envolve os sentidos. Então, a gente vai sentir a dor. Envolve toda uma fisiologia da parte de percepção, né? De receptores da dor, uma parte neurológica. E essa questão emocional é quando a gente se refere mesmo a um desconforto que não vem da parte física, mas dói tanto, né, que chega a repercutir na parte física. Então, talvez aqui não vai valer a pena falar agora, mas vocês vão ter em saúde mental, por exemplo, as dores emocionais causando dores físicas, né? Então, quem sente a depressão, quem tem uma síndrome, gente, que eu falei que um dia ainda eu ia estudar isso, porque me mexe muito assim comigo, que eu vi uma paciente uma vez que ela tinha uma síndrome era síndrome do coração partido, e pela saúde mental. E aí eu fiquei com aquele termo, né? Coração partido é uma coisa tão romantizada, né? Tão parece poética. E no fim era porque ela tinha uma dor emocional tão grande, ela tinha tido um acidente na família, perdido todos os membros da família, só sobrou ela, tinham 4 pessoas no carro. E ela não conseguia mais viver. Ela tinha uma dor emocional que tinha até nome, né, que chamava síndrome do coração partido. E eu nunca esqueci aquilo, porque eu falei, gente, olha isso, né? Aquela dor dela, emocional, se traduzia numa dificuldade para viver. Então, ela era considerada até uma síndrome. Olha que tema interessante para vocês irem pensando aí para TCC, porque eu acho incrível. Se vocês fizerem, me chama para ver, que eu adoro e queria estudar mais. E por que então a gente pode falar da dor? Ela é uma experiência sensorial, uma experiência emocional. Ela não é agradável, né? Então, em momento algum, a gente pode falar, nossa, a dor, ela pode ser entendida de acordo com a variação da pessoa. Pessoas masoquistas que gostam de dor. Não, mas a gente, no conceito de dor, ela é uma percepção não agradável para o organismo. Ela remete a algo que está acontecendo que está sendo sinalizado de uma maneira ruim para o organismo, tá?
Geralmente vem associado a algum tipo de lesão, então está acontecendo alguma coisa errada, tem alguma injúria acontecendo e está sendo sinalizado para o meu organismo, tá? E é uma manifestação subjetiva, ou seja, existe uma variação incrível entre os indivíduos. Então, tem pessoas que têm um nível de tolerância à dor muito maior do que outros. Vamos dar exemplos dos homens. Quem temos aqui de homens? Tiago, né? Tiago está aqui, não tá? O Tiago está aqui, ó, para representar a categoria. Diga, Tiago, o que você acharia de ter um parto normal? Alguém que já teve parto normal, já viu? Né? O que a gente entende em relação... A gente tira o sarro dos homens, né? Porque parece, não, já tem estudo mostrando que eles têm um nível de dor muito mais elevado, assim, eles percebem a dor de algumas coisas, né? De uma maneira muito mais intensa do que a mulher, por exemplo, por conta dessas questões de terminações nervosas. Então, assim, a gente tira o sarro, fala assim, faz um homem ter um parto, né? Por que a mulher que foi escolhida para parir as gerações? Porque realmente, né, todo mundo fala, vê um homem com cólica renal. Gente, eu sei que cólica renal é uma prioridade, mas entre um homem e a mulher, ele tem um nível de dor que não é brincadeira, não é porque ele tem frescura. Fisiologicamente, ele responde à dor de uma maneira muito mais sensível, tá? Muito mais profunda. Então, é uma manifestação subjetiva. Tem gente que faz algum procedimento e fala, nossa, né, vou funcionar uma veia. A pessoa vai funcionar, vai avisar que vai ficar, a pessoa nem sente. Fala, nossa, eu nem senti que você me furou. Tem outros casos que a pessoa, nossa, acha que aquela foi a pior experiência da internação, foi a punção que ela fez, né? Então, é uma manifestação que tem muitas variáveis, tá? E acaba realmente podendo ser colocada de uma maneira diferente entre um e outro. A avaliação da dor, ela vai partir da classificação dessa dor. Existem basicamente duas formas da gente classificar a dor. A dor pode ser uma dor aguda ou pode ser uma dor crônica. Então, a gente já vai ter duas categorias grandes aí. A aguda, ela entra como um sinal de alerta, ou seja, né, é uma dor que não existia até então, aconteceu alguma coisa, né, teve uma causa e essa causa tá te mostrando, meu Deus, tira, né, isso daqui porque tá me machucando. Então, a dor aguda funciona como um sinal de alerta, que aconteceu alguma coisa, e se você resolver essa coisa, né, fizer uma resolução dessa causa, essa dor vai cessar. Agora, a dor crônica é aquela que mesmo depois que você curou a causa, ela persiste. E aí existem algumas patologias, né, que vocês vão ir aprendendo aí ao longo do curso, que fazem com que existam memórias de dor, né, traumáticas de dor, ou seja, teve alguma alteração, né, nesse processo, ela não funciona mais como um sinal de alerta, mas funciona como se fosse um mecanismo de que tem alguma coisa de errado. E aí essa dor, ela persiste após a cura, tá? Então aí tem alguns exemplos, algumas doenças reumatológicas, artrites, artroses, né? Alguns tipos de câncer, né? Então tem cânceres que doem demais, por mais que a pessoa esteja fazendo uso de analgésicos, uso de tratamentos quimioterápicos, existe toda uma referência de uma dor que a gente, nossa, não consegue controlar de jeito nenhum. Então, assim, são as consideradas dores crônicas, tá? Ela não funciona mais como um sinal de alerta, ela já persiste, não existe só uma causa, existe um conjunto de causas. Para a gente entender, né, eu deixei aqui só para que vocês pudessem saber que para cada um desses tipos a gente poderia dar uma aula diferente, né? Mas existe uma classificação pela fisiopatologia. Então, a gente pode dizer que a dor ela se divide em 4 tipos. Tem a nociceptiva, a neuropática, a mista e a psicogênica, tá? Então, para cada uma, o que a gente vai entender? Que ela vai ser classificada de acordo com aquilo que está acometendo o paciente naquele momento. Então, a nociceptiva é quando realmente esses nociceptores, gente, entendam noci, né, no termo da palavra,
como um receptor para dor, tá? Então, tudo que é meio nocivo vai ser entendido pelos nociceptores, tá? Então, os receptores da dor, eles transmitem esse impulso de que tem alguma coisa acontecendo ao sistema nervoso central e, normalmente, isso está relacionado à dor aguda por conta de alguma agressão externa. Então, eu pisei num prego, por exemplo, eu vou atingir alguns receptores de dor que vão entender isso como uma agressão e vão imediatamente mandar um impulso para o meu sistema nervoso de que existe uma dor nociceptiva sendo captada, né? De que existe uma agressão naquele ponto, né, que precisa ser resolvida. A dor neuropática já é uma dor de lesão neural, ou seja, não é mais o receptor. Ali a gente já está falando do caminho que esse estímulo está fazendo e que está atingindo lá uma porção mais neural, dentro do sistema nervoso mesmo, tá? Uma dor que a gente vai chamar de dor central. Então, por exemplo, a dor, né, no paciente que tem uma doença vascular, ele tem uma dor, né, uma neuropatia, quando o diabetes já está afetando toda essa parte de nervos, né, ele já tem uma dor que é uma dor central, ele não consegue nem localizar direito aquela dor. Por quê? Está relacionada a um trauma maior, a uma inflamação do local, né? Pode ser originada diretamente no interior do sistema nervoso central, e essa dor ela segue uma trajetória dos nervos. Então, a pessoa que tem um problema de neuropatia periférica, ela vai começar a sentir um desconforto em extremidades, ela pode referir formigamento, né, nos dedos, nas pernas, uma sensação de peso. Aqui o livro fala do exemplo da herpes zoster, né? A herpes zoster, ela é uma doença que pega um ramo de nervos. Então, aquela pessoa sente muita dor, porque inflama aquele feixe nervoso. Imagine um feixe, um receptor já manda sinal. Imagine um feixe nervoso está inflamado, vai mandar uma cascata, uma descarga gigante de sinais de dor, né? Comunicando que tem uma coisa muito grave ali acontecendo, uma inflamação, então descontrola todo aquele pedaço. Então, a dor da herpes zoster, se vocês já conhecerem alguém que teve herpes zoster, você vai ver que ela fala assim, nossa, dói daqui até ali, né? Então, a minha mãe teve, por exemplo, um processo de herpes zoster no ano passado. E a minha mãe, ela é super resistente à dor. Minha mãe tem um limiar de dor, assim, incrivelmente alto. E eu via minha mãe chorando de dor. E ela falava, filha, vai daqui da frente do peito, passa por toda essa região aqui intercostal, vai aqui pro meio das costas. Ela falava, ela seguia para mim certinho a trajetória neural aqui, né? E daqui a pouco aquilo começou a aparecer um monte de pintinhas, enfim, do processo da herpes, né? Que a gente ainda não sabia nem o que era, mas ela falava dessa dor que fazia o feixe certinho ali da trajetória neural da dor, da inflamação, que é uma inflamação, né? A dor mista vai misturar as duas, então é quando você tem primeiro uma nociceptiva e depois ela acaba causando um problema, né? Uma alteração fisiológica que acaba fazendo com que se torne neuropática, né? Então aí você fica com as duas misturadinhas, ora você consegue resolver de uma forma aguda, ora ela parece mais crônica, né? Pega a parte mais central, então aí a gente chama de dor mista. E tem a dor psicogênica, tá? Que é aquela dor que a gente vai entender como um mecanismo psíquico, né? Então, olhem aqui a definição, né? Um mecanismo psíquico, uma dor difusa. Então, normalmente você não consegue precisar o local, ela é generalizada, é um desconforto interno, assim, a pessoa não consegue falar para você, nossa, diferente de quando você pisar num caco de vidro e falar, meu Deus, eu estou com dor no pé, né? Essa é uma dor que a pessoa não consegue expressar. Ora dói aqui, uma hora dói ali, agora parece que a minha cabeça está doendo, agora eu tô com uma dor de estômago horrorosa. Então, ela muda de localização, ela é expressa como algo insuportável, né? E parece realmente envolver até uma maneira dramática de ser colocada. Então, as pessoas que têm a dor psicogênica, elas ficam... elas não conseguem interpretar o que está acontecendo com o próprio corpo. E isso normalmente está associado a algum processo mental.
algum processo de ansiedade, de depressão. Então começa a passar uma série de coisas pela cabeça da pessoa, ela fica num estado de tormento, porque além dela estar se sentindo, né, mal com tudo que está acontecendo com ela ainda não consegue nem dizer que tipo de dor ela tem. Tá? Então ela acaba sendo classificada, assim, parecendo aos olhos de um avaliador uma dor dramática. Gente, eu nunca vou esquecer. Eu gosto de contar as coisas assim para vocês, as histórias, porque é isso que eu sei que fica na cabeça, né? Eu tive meu filho há 5 anos atrás e, claro, enfermeiro, já aprendam isso. Enfermeiro nunca consegue ter nada liso, né? Nada assim fica bonitinho na sequência certinha. Tem que ter alguma complicaçãozinha. Óbvio, né? Tive uma complicação. Eu fui parar quase na UTI 7 dias depois, porque eu tive um hematoma de parede. Então, a minha cesárea, eu tive que fazer cesárea porque eu tive trombose na gestação. Nossa, cadê vocês? Peraí. Só um minutinho. Nossa, gente, o que eu fiz? Achei. E eu precisei fazer a cesárea, né? Eu não consegui ter o parto normal que eu queria, enfim, porque eu estava anticoagulada plena. E aí, com 7 dias que eu estava com meu filho em casa, eu tive um hematoma de parede. O que era isso? Um vasinho, né? Da minha cesárea começou a vazar, né? A sangrar internamente. Então, eu não senti logo no início, senti uma dorzinha meio assim, estranha, tal, mas não valorizei mesmo, tomava os analgésicos lá do tratamento em si. E aí, quando um dia eu acordei, eu não conseguia botar o pé no chão, assim, de tamanha dor que eu tava sentindo, né? E aí eu liguei para minha mãe, que morava próxima, pegamos um táxi e voltei para o hospital. Quando eu cheguei no pronto-socorro, a enfermeira que me atendeu na triagem do hospital que eu tinha tido o bebê, ela não acreditava na minha dor. Ela não acreditava na minha dor. Ela me deixou sentada numa cadeira, esperando, em vez de me colocar deitada. Eu falei para ela, se você me colocar nessa cadeira, eu vou deitar no chão, porque eu não tô aguentando ficar sentada. Então, assim, a gente não pode observar a dor da pessoa e achar que ela está fazendo um drama. Até você ter certeza de que isso é uma dor psicogênica, você precisa ter feito um monte de intervenções. Não resolveu? Aí sim a gente vai entender que existe uma história, por isso aqui a importância da história, para saber se está relacionado ou não, tá? Dá só um minutinho, gente, só um pouquinho. Oi, filho. Bom. Desculpa, gente, meu filho veio falar bom dia. Ele veio falar um bom dia todo dia para você. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu tava morrendo de dor. Falei pra minha mãe, eu nunca na vida tive uma dor tão grande, né? E aí quando eu fui fazer um ultrassom, porque eu olhei pra minha colega e falei assim, olha, eu não sou de fazer escândalo, de verdade. Falei assim, mas se for preciso isso para você priorizar a minha dor, eu vou deitar no chão, vou começar a gritar, porque eu não tô aguentando. Eu tava branca, minha mãe apavorada com um bebê de 5 dias na mão, né? E eu lá, assim, achando que eu ia morrer. E aí ela me põe numa cadeira. Ah, gente, ali eu tive certeza, sabe, de que quando a gente tem o mínimo de entendimento de que você precisa confirmar alguma coisa antes de achar que aquilo é um drama, faz toda a diferença na hora de tratar. Eu não consigo me recordar negativamente de nenhuma outra experiência. Eu tive problema, eu quase fui parar na UTI, quase precisei tomar sangue, foi uma coisa louca. Mas assim, eu nunca vou me esquecer do jeito que aquela enfermeira me tratou, porque o olhar dela era de descaso com a minha dor, né? E então, assim, aquilo me chocou. Talvez seja por isso que... Mas eu já era neurótica com esse negócio de deixar o paciente sem a dor. Mas, assim, depois disso, depois dessa experiência, isso me marcou com essa responsabilidade que a gente tem de primeiro tentar intervir. Porque aí, o que aconteceu? Quando eu falei para ela isso, que eu ia fazer esse escândalo mesmo, tinha uma outra menina na sala
e falou, ó, o doutor fulano tá sem paciente, já leva ela para o ultrassom. E aí eu fui fazer ultrassom por conta dessa outra menina, que eu nem sei depois se ela era técnica, se ela era enfermeira, o que ela era. Mas eu entrei para fazer ultrassom, a hora que o médico colocou o ultrassom, que ele viu a quantidade de sangue que tinha, né, na região da minha cesárea, ele na hora olhou para mim e falou assim, você vai ter que ir pro centro cirúrgico, você sabe, né? Eu falei, olha, eu imagino, porque eu tô sentindo um negócio que eu tô morrendo de dor, né? Então deve ter alguma coisa de errado, não é possível. E aí dali eu fui direto, do pronto-socorro, fui direto pro centro cirúrgico, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Foi uma experiência em relação à dor, né, que talvez pela experiência dela de atender pessoas com dor psicogênica, ela tenha julgado que eu estava com uma dor psicogênica, sendo que eu estava com uma dor nociceptiva aguda e que precisava de intervenção imediata, né? Eu fui para o centro cirúrgico, fiz um procedimento lá, eles tentaram encontrar o vasinho que estava babando e depois quase fui para UTI, mas graças a Deus consegui ir para o quarto, precisei ficar lá 15 dias, né? Mas deu tudo certo. Mas assim, essa valorização da dor sempre vai me seguir, porque eu nunca vou esquecer, nunca esqueci, tá? Porque ela poderia ter valorizado, me colocado deitada, né? E a gente, às vezes, com coisas pequenas, consegue priorizar e tratar a dor do paciente. Se fosse, se fosse dramática, se fosse qualquer outro fundo, eu teria tido todos os cuidados, não ia melhorar, e aí, de repente, daria tempo de fazer o exame de boa para saber, não, eu fiz o exame, não tem nada nessa cesárea. Realmente, ó, eu já tenho certeza, eu já tenho os indicativos. Fiz os exames, tomei o remédio, continuo com dor, poxa, ela deve estar com algum desequilíbrio psicológico, né? Ela está realmente sentindo algo que a gente não está detectando em exame. Agora, antes de fazer tudo isso, gente, não pode. Eticamente, a gente não tem esse direito, tá? Quais são os tipos de dor que uma pessoa pode apresentar? Então, ela é classificada de duas formas grandes, que é em aguda e crônica. E a gente pode falar que ela é uma dor somática, superficial, quando ela é bem localizada, é decorrente, por exemplo, de uma queimadura, de um trauma, de um processo inflamatório. É uma dor somática que pode ser mais profunda, que aí ela vai lembrar muito aquela de sistema, né, da parte mais nervosa, é mais difusa, de localização impressiva. Pode ser quando a gente, por exemplo, tem estiramentos, contraturas, né? Então é aquela dor que eu torci o pé. Por exemplo, se eu colocar se eu quebrar o meu pé, eu tenho uma dor ali localizada na hora porque eu tenho um processo, né, louco de injúria ali. Só que se, por exemplo, eu quebrei esse pé, eu vou ser imobilizada, mediquei, eu melhoro da dor. Agora, se durante esse processo eu tive uma complicação no ligamento, eu já vou ter um outro tipo de dor, vou ter uma dor mais somática profunda, eu vou sentir que esse nervo foi afetado, esses ligamentos foram afetados, e vai demorar mais, não vai ser qualquer analgésico que vai dar conta, tá? Uma dor visceral é quando a gente tem uma dor profunda, tem uma dor de órgãos, tá? Então a gente tem um comprometimento de vísceras, tem uma cólica renal, tem uma dor intestinal, eu tô tendo uma angina, né? Uma dor cardíaca. Então são dores mais difusas, ela é mais imprecisa, porque você não consegue dizer exatamente aquele ponto que tá doendo. Você sente um desconforto no peito, você sente um desconforto abdominal, mas a gente não sabe dizer de onde que ela vem, porque ela é uma dor de vísceras. É uma dor de órgãos, tá? E a dor irradiada é aquela que a gente sente num ponto, mas a causa está em outro, né? Então, é aquela coisa de você saber que é uma dor sentida à distância da sua origem, né? Porque tem a mesma raiz nervosa. Então, é aquela dor que você sente de um lado, porém a causa está do outro, mas é porque a comunicação dos nervos, né, existe. Então, você está sentindo no outro lado. Isso porque ela é uma dor considerada irradiada, tá? Às vezes acontece, por exemplo, de você ter uma cólica renal, por exemplo, ou então apendicite, né? Você consegue localizar muito bem do lado direito. Mas tem gente que, por exemplo, você examina o abdômen, quando você palpa, ele pula de dor de um lado, né? E você vai examinar o lado exato, né? No lado mais direito, você percebe que essa dor é muito mais intensa. Ela é bem intensa num lado, você está irradiando ela para o outro ponto, que às vezes não tem nenhum tipo de comprometimento, mas a pessoa consegue sentir porque é a mesma raiz nervosa, tá?
Quais são as características da dor? A gente tem que entender que existe uma dor que a gente pode caracterizar pela localização, né? Então, você pode perguntar ao paciente, qual é a região da dor? Onde dói? O senhor consegue me precisar? Né? O que ele refere quando você fala da localização? Tem ou não irradiação? Ela é uma dor que fica parada ou é uma dor que está correndo pelo corpo do senhor? Né? Tá sempre doendo o pé? Ou tá doendo o pé e de repente daqui a pouco começa a subir pela perna? O que acontece em relação ao movimento dessa dor? Né? Então, qual é a característica, né? Qual a qualidade ou característica dessa dor? Quais são as perguntas que a gente vai poder fazer, né? Como que essa dor aparece? Ela aparece quando o senhor está deitado, quando levanta a perna, quando anda, quando faz esforço? Gente, a forma que a dor aparece, muitas vezes nos traz a causa, né? O que está causando essa dor. Qual que é a sensação que ela traz? É um aperto, ou não, é uma coisa em gatilho, é envoltada, parece que tem uma pessoa dando uma facada, né? A sensação que ela traz pode dizer muito em relação ao que tipo, uma dor isquêmica, né? Que é aquela dor que tá faltando sangue naquele lugar, é uma dor em aperto, é como se o organismo inteiro se contraísse para tentar levar sangue para aquela região e a pessoa não consegue, ela não está conseguindo. Então, uma pessoa que fala, me dá um aperto no peito, eu tô sentindo uma sensação de peso, né? Uma dormência no queixo, né? Dá a impressão que o seu organismo inteiro tá contraindo. A gente tem que, na hora, pensar que é uma dor isquêmica, tá faltando sangue ali, né? Naquele lugar. O organismo todo tá se mobilizando para remediar essa situação. Né? A maioria dos pacientes tem dificuldade de qualificar a dor, então você precisa dar uma alternativa para ele. Então, se você falar assim para ele, que sensação que essa dor te traz? A única coisa que talvez alguém possa te responder, né, se tiver condições de interpretar isso, é se ela vai falar, me traz desconforto, ele vai falar, não consigo comer por causa da dor, não consigo dormir. Ela vai falar o que ela sente em relação à dor. Então, para ela poder qualificar a dor, a gente precisa dar as opções, né? O senhor sente essa dor? Como que ela se faz ser sentida, né? Pelo senhor? É uma dor empontada? É uma dor fininha? É uma dor que queima? Né? É uma dor que parece que está pulsando, né? Então, a gente dá uma série de opções para tentar qualificar essa dor. E verifica se essa dor, ela é evocada ou ela é espontânea. Então, uma dor abdominal, por exemplo, se eu ficar com o meu abdômen retinho, deitada, ela tá doendo? Ou se eu apertar o seu abdômen, ela dói, tá? Então, é uma dor que eu evoco quando eu aperto, ou é uma dor que só de você ficar deitada, ela já aparece. Aí é uma dor considerada espontânea, tá? É outro tipo de avaliação. Em relação à intensidade, né? Você pode usar, e é o que eu quero fechar aqui essa aula depois com vocês, fazendo uma aplicação de uma escala de dor, né? Que é super prática para aplicar, vai te dar uma noção da intensidade dessa dor, para você conseguir montar o seu plano terapêutico, tá? Mas você precisa saber que tem um jeito certo de aplicar. Não adianta a gente achar que é só perguntar de 0 a 10 quanto dói, tá? A gente vai precisar saber de que maneira que a gente vai fazer essa pergunta. Eu vou mostrar aqui para vocês. A intensidade a gente vai ver através de escala. A duração, a gente vai entender naquele conceito que eu já passei para vocês. É uma dor aguda ou uma dor crônica, né? Faz tempo, o senhor consegue entender, começou agora ou já era uma dorzinha que vinha de um processo inflamatório de muito tempo e tal. A evolução, qual que é a trajetória dessa dor? Quando toma medicação, ela melhora? Melhora com qualquer tipo de medicação ou tem que tomar aquela medicação, né, de uso bombástico mesmo? Qual que é a trajetória? Como que essa dor se comporta, tá bom? Essas são todas as questões que a gente vai usar para avaliar a dor. Aqui depois eu deixo para vocês lá na aula um exercício rapidinho, mas aqui eu não vou passar hoje. Então, tudo que a gente precisa saber, gente, por isso que amarra muito esse módulo da disciplina, é que esse manejo da dor, ele precisa passar pelo processo de anamnese, tá?
Então, sem você fazer uma boa anamnese, sem você entender, né, o que está acontecendo com esse paciente, é difícil demais você saber o que está acontecendo para causar essa dor, da onde está vindo essa dor, o que pode melhorar essa dor. Então, a anamnese, o exame clínico e o uso de escalas de dor é fundamental para a gente entender essa análise, tá? O que a gente tem? A gente tem vários tipos de escalas para dor. A gente tem a escala análogo visual, ela é um roteiro, né, cheio de perguntas, que tem até um bonequinho para você marcar onde está a dor. Ela é usada mais para quando a pessoa quer fazer um estudo científico sobre a dor. Então, não é uma ferramenta que a gente vai usar no dia a dia, porque ela não é prática, ela é muito detalhada, ela tem uma série de levantamentos, é como se fosse uma ficha, né, para você catalogar tudo em relação àquela dor. Tem na internet, tem até aqui, se vocês quiserem eu deixo, mas é mais para estudos, para finalidade de estudo, tá? A escala numérica é a mais conhecida e a mais utilizada na prática, que é a que eu vou mostrar a seguir. E existe ela traduzida em desenhos, né, das carinhas para as crianças ou para aquelas pessoas que não conseguem manifestar direito, falar direitinho. A gente também pode utilizar a escala facial de dor, tá? A gente precisa primeiro conversar com o paciente e fazer uma análise, né, da onde está vindo essa dor, né, uma análise bem subjetiva, entendendo também por que essa dor tem consequências para ele, o que pode estar repercutindo no organismo dele, essa dor. E aí a gente vai fazer esse manejo de acordo com essas escalas. Essas escalas, eu trago essas informações aqui mais para vocês saberem, tá? Elas podem ser classificadas em unidimensionais ou multidimensionais. Unidimensionais são essas que a gente vai fazer na prática. Por que é unidimensional? Porque a gente está olhando uma dimensão só. Ela é uma escala que vai te dar um número, ou então vai te dar um símbolo através da face, e ela é analógica. Então, eu vou colocar uma graduação e a pessoa vai escolher qual que é a referência que ela está sentindo naquela dimensão de dor que ela tem. A multidimensional, ela faz parte daquela escala maior, daquela escala mais abrangente. E aí ela vai avaliar o quanto essa dor está mexendo com as atividades da vida diária, o quanto existem algumas situações fisiológicas que impactam nessa dor, qual que é o registro do paciente em relação ao que ele faz que melhora ou piora, ou seja, a multidimensional, ela vai além da sensação de dor. Ela é aquela que é usada lá para o estudo científico, ela é muito mais abrangente, ela vai pegar outras dimensões. A gente, na prática e na verificação da dor como quinto sinal vital, a gente vai usar a unidimensional, que é a escala numérica, tá? E essa daqui, tá? É a que a gente chama de... Vocês encontram por vários nomes, o mais clássico é a EVA, tá? EVA, escala visual analógica. Aqui, ó, escala visual analógica, e a gente traduz, vocês vão encontrar trabalhos escrito EVA, tá? Que é o nome abreviado. Como que a gente faz, então, o uso dessa escala? Preciso ter a escala digitada na mão para fazer a avaliação da dor? Se for para criança ou alguém que não sabe ler, vai precisar aqui das escalinhas de face, né? Que é uma escala de faces de Wong-Baker, que é o cara que desenvolveu e que vai numa graduação assim, ó, né? Então, muito simples da pessoa entender, mas também, às vezes, exige que ela já tenha propriedade. Uma criança muito pequena... Não tem como, né, ser avaliada em relação a isso. Existem algumas escalas específicas que veem a dor de bebês, né? Até esqueci, eu ia pôr aqui o nome para vocês, mas tem uma amiga que trabalha só com dor em bebê. Então, aí vai dar para o bebê intervir? Não, né? A gente vai precisar avaliar os sinais. O que ele está te apresentando? Qual a posição corporal que me diz que ele pode estar com dor ou não, né? Então, aqui já é para crianças maiores, para pessoas que estão incapacitadas, que não sabem, de repente, referenciar a dor só pelo número, né? Não podem falar, de repente. Então, a gente consegue usar a escala de faces de Wong-Baker. Ela é, basicamente, né? Vai até uma graduação de 0 a 10 e a numeração par, vocês veem que não tem número ímpar, né? 1, 2, 3, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. A gente vai só nos números pares e vai desde a carinha feliz,
que é 0 de dor. Então, a gente mostra para a criança assim, como você está se sentindo hoje em relação à dor na perna, a dor no braço, a dor na barriguinha. E aí ela vai apontar aqui, né, a carinha que representa ela. Tá doendo muito, né? Tá doendo mais ou menos. Aqui tá um pouco menos. Não tá tão bom assim. Tá bem melhor que ontem, mas hoje, olha, tô sem dor nenhuma, tá? Então aqui existe... Deixa eu só ativar aqui, eu mudo para não ter problema no som. Então aqui a gente tem a escala de faces, né? A escala visual analógica é essa daqui ou essa daqui, tá? É a mesma, é uma escala numérica que vai medir a intensidade da dor. Então, ela precisa existir? Eu preciso ter ela na mão? Não, gente. Ela é uma escala que você fala para o paciente, tá? Você vai perguntar basicamente para o paciente de 0 a 10 qual é a dor que ele sente. Qual que é o erro na hora de fazer uma coisa tão simples? Então, eu estou lá verificando a pressão do paciente e vou avaliar a dor. Aí eu viro para ele e falo assim, oi, seu José, tudo bem? De 0 a 10, quanto que tá doendo? Né? Quanto que o senhor está sentindo de dor hoje? Ele pode, gente, se você falar isso, ele vai pegar aquele momento, vai olhar, né, para o corpo dele, vai pensar, dependendo do humor que ele tiver, dependendo do que ele estiver sentindo, ele pode falar 10, brincando, né? Então, assim, ele não pode ter uma referência de 0 a 10 solta no ar. O que a gente vai ter que fazer para aplicar a escala numérica do jeito certo? Você tem que falar assim para o paciente. Dona Elizabeth, lembra qual foi o dia que a senhora sentiu a dor mais insuportável da sua vida? Se perguntarem isso para mim, eu tenho certeza, nem vou titubear para falar. Eu vou falar, nossa, foi o dia que eu voltei para o hospital com a complicação da cesárea. Foi aquele dia, foi a pior dor da minha vida. Então, essa dor é a dor 10. E sem dor nenhuma, é a dor 0. De 0 até 10. Então, pensando naquela dor insuportável que a senhora teve lá na complicação da cesárea, com a dor máxima que a senhora já teve na vida. Qual é o nível de dor de 0 a 10 que a senhora está tendo hoje? Nessa dor de cabeça que a senhora está me falando que tá. Nossa, perto daquela dor, a minha dor tá um 5, um 4, né? Então mudou, gente, porque assim, a dor, mesmo quando ela é pequena, às vezes ela atrapalha tanto que você fala, gente, eu tô com uma dor insuportável de cabeça. Só que na verdade ela não é insuportável. É porque naquele momento você queria estar sem dor. E aí, se alguém chegar para você e falar assim, de 0 a 10, quanto que essa dor tá doendo? Você vai falar, nossa, tá doendo 10, não tô aguentando essa dor de cabeça. E de verdade, não é que você não está aguentando essa dor de cabeça, você queria estar sem ela, né? Só que em comparação com uma dor super mega intensa, ela não é tão intensa assim. Então, o que acontece muito, né? As pessoas precisam saber qual que é a referência que você tem quando você fala de uma dor insuportável. Agora, você fala para a pessoa assim, nossa, de 0 a 10, qual foi a dor que você, né, mais sentiu da vida? Foi essa no meu pós-parto aí. Foi quando eu tive a complicação. E agora, Beth, nessa dor que você está me falando que está sentindo hoje, né, em comparação a essa dor aí que você sentiu, qual que é a numeração dessa dor? Fala, nossa, eu tô chegando perto, viu? Tá no 8, tá no 9. Então, aí é algo que a gente precisa correr. Precisa entender que na dor máxima da vida daquela pessoa, né, eu tô chegando perto daquela referência. Olha isso que grave, né? Agora, não, nossa, nem se compara com aquela dor que eu tive. Eu tô com uma cefaleia que tá me incomodando um pouco, sim, mas ela deve estar com, de 0 a 10, pensando naquela dor lá, não, tá no 2, no 3. Então, aí já situa a pessoa. Ela precisa de analgésico? Precisa de uma intervenção? Precisa. Só que em vez de eu dar uma medicação, né, que é sei lá, baseada no opioide, um tramal, um derivado de morfina, eu vou começar com uma escala baixinha, vou começar com alguma coisa que realmente, sei lá, uma dipirona pode deixar ela confortável. Eu posso pensar que é uma dor realmente de tensão, eu não vou pensar numa dor já fisiológica, numa patologia mais grave, né?
porque eu consigo já mediar essa dor. Então, gente, o segredo para aplicar uma escala tão simples assim é dar para o paciente a referência do que é insuportável para ele. Qual é a referência de dor mais insuportável que ele tem na vida dele? E aí pega essa experiência e fala, então essa dor que o senhor me contou é a 10. Agora, a dor que o senhor está falando que está sentindo agora, né, de 0 até 10, qual que é o número que a gente vai dar? Então, assim, é muito interessante. Se vocês quiserem fazer o teste, pega alguém que está falando para vocês que está com dor e só fala assim, tá com dor? Tô. De 0 a 10, quanto que tá doendo? Tá. O sol chegou, gente, meu filho falando. E aí, de 0 a 10, você fala pra pessoa assim, sem falar nada antes. De 0 a 10, você tá com dor? De 0 a 10, quanto que tá doendo? Aí você vai ter um número. Aí você pega e refaz a pergunta e fala assim, ó, pensa na pior dor que você já teve na vida. Aí ele vai falar. Aí você fala, então pensa que essa é a dor 10. Agora, essa que você tá me falando agora, chega perto dessa que você já teve? De 0 a 10, quanto que dói? Aí você vai ver que a pessoa abaixa pra caramba a nota, normalmente, dessa dor. Normalmente, tá? Então, assim, vale muito a pena entender qual é a referência que a gente dá para o paciente. Aí, dentro dessa escala da EVA, a gente pode classificar, tá? A divisão dessa numeração pode ser separada em leve. Então, se a pessoa falar que está com uma dor de 1 e 2, né? 0 ela está sem dor. Mas 1 e 2 a gente pode considerar que é uma dor leve. E aí a gente pode ter essa opção. A senhora acha melhor medicar agora? Dá para segurar um pouquinho? A senhora prefere, de repente, tomar um banho? Pense em outras intervenções antes de pensar em medicação, né? Tem alguma coisa que a senhora acha que pode melhorar? Reduzir a luz, né? Então, assim, existe uma classificação de 1 a 2, a gente pode fazer algum tipo de intervenção que, de repente, nem seja medicamentosa, tá? Agora, nessa escala aqui, ó, começou do 3, 4, 5, né? 6 e 7 já é uma dor moderada. A gente já vai entender que conforme isso aqui vai aumentando, precisa associar a essas coisas que a gente fez aqui, não medicamentosas, precisa associar alguma medicação, porque é uma dor que já está entrando num estágio mais moderado, tá? E 8, 9 e 10 já é o máximo de pico da dor. A gente está chegando perto da dor mais intensa que essa pessoa teve na vida dela, tá? Então, aí aqui a gente obrigatoriamente vai precisar fazer uma intervenção medicamentosa e, né, de outros aspectos. A gente precisa entender como que esse impacto da dor, quando é uma dor crônica principalmente, né, está acontecendo na vida da pessoa. Então, o prejuízo das atividades diárias, como sono, apetite, né? Então, a pessoa fala para você, olha, não estou conseguindo dormir por causa da dor, não estou conseguindo comer por causa da dor. A movimentação, eu só fico deitada, não estou conseguindo levantar, né? Não consigo nem tomar banho, andar. Não consigo melhorar, não consigo nem interagir com as pessoas, meu estado de humor está péssimo. Quem consegue ficar, né, com bom estado de humor sentindo dor, né? Também devem ser avaliados, pois essas alterações são indicativos de desconforto causado pela dor e auxiliam na avaliação da qualidade da analgesia, né? Por que eu falo tanto que é uma negligência a gente não cuidar de dor dentro do hospital? Porque é o lugar que a gente mais tem condição de fazer essa avaliação e verificar se a terapêutica que a gente estabeleceu está dando certo ou não. Então, se eu tenho um paciente que está com dor, e aí eu vou lá, medico, dá um banho, né, estimula, coloca ele no escurinho, beleza, fez o que ele acha que vai melhorar a dor. Eu tenho obrigação de daqui a pouco ir lá saber se a dor melhorou. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pedir de novo a referência. Falei, agora, de 0 a 10. Ele já sabe, né? Ele já explicou qual foi a primeira avaliação. Você vai falar assim, olha, né, a gente já fez uma série de coisas. E agora, de 0 a 10, como que tá? Nossa, reduziu um pouco sim, já tá voltando para o 5, tá no 4. Então, é isso que a gente vai anotar. Vai colocar lá na evolução, na anotação. Olha, o paciente estava com uma escala de dor 7, agora ele está referindo, depois que fez a medicação, fez algumas coisas que foi para 4, e aí daqui a pouco você volta lá, porque qual que é o objetivo que a gente tem? De fazer com que essa dor suma, tá? A gente tem que ter o objetivo de
se esse paciente não tinha essa dor, né, que essa dor esteja totalmente sob controle. E isso vai ser alcançado pela qualidade da terapêutica analgésica. Né? O que eu estou fazendo que está estimulando a analgesia, está melhorando essa dor do paciente? Eu preciso mudar de medicação? Eu preciso falar de novo com o colega? Eu preciso aumentar a frequência? Tá? Então, como que a gente usa a dor como quinto sinal vital? De acordo com o lugar que você trabalha, né, você pode ter um cenário diferente, um cenário clínico diferente. Em ambulatório é de um jeito, em UTI é de outro, em cirúrgico, né, é uma clínica cirúrgica, a dor tem que ser realmente vista com uma forma mais intensa. Mas, enfim, de acordo com o cenário clínico que você estiver atuando, você vai ter que ajustar a importância que a dor tem naquele perfil de paciente. Mas para paciente internado, normalmente ela tem que ser avaliada, né? A dor tem que ser avaliada na admissão e junto com os sinais vitais. Então, toda vez que fizer sinais vitais, você vai verificar, né, fazer a aplicação da escala analógica da dor, né, de acordo com a rotina da instituição e a condição do paciente, pós-operatório imediato, pós-operatório tardio, dor crônica, doente fora de possibilidade terapêutica, né, numa fase mais avançada da doença, que podem determinar uma maior ou menor frequência a ser estabelecida. Então, a gente vai poder aplicar e anotar sempre que a gente achar importante. Né? O que é importante dizer? Uma vez aplicada e a pessoa está com dor, você tem a obrigação de aplicar novamente após a estratégia que você usou para ver se você melhorou essa dor do paciente. Enquanto não melhorar, a gente não pode deixar, tá? Dentro dos consultórios, ambulatórios e até no domicílio, a gente pode ensinar como fazer a avaliação dessa dor, né? Como quinto sinal vital. E essa sistemática também pode ser estabelecida. A gente pode criar uma rotina de ambulatório, a gente pode criar uma rotina de atendimento domiciliar, tá? Tudo baseada na aplicação da dor. Então, como quinto sinal vital, ela deve ser integrada, né, como uma prática clínica mesmo, uma abordagem dinâmica, multidisciplinar. Se eu estou fazendo de tudo que eu posso para melhorar a dor e não conseguir, será que se eu chamar um fisioterapeuta, fazer alguma movimentação passiva, fazer alguma intervenção, será que se eu chamar um psicólogo, né, para conversar, fazer uma distração, a pessoa às vezes está tão tensa, ela não consegue pensar em outra coisa, a não ser a doença, conversar com alguém, será que se eu falar para a família, né? Então, assim, precisa entender a dor como algo multidisciplinar. De repente, não está só na nossa mão, mas tem realmente outras intervenções que podem ser usadas, né? Com efetividade. É indiscutível o bem-estar físico e emocional proporcionado pelo alívio da dor e do sofrimento, o que exige cada vez mais dos profissionais da área de saúde competência técnica e científica nessa área de atuação e na crença, né, de uma assistência prestada sem perder de vista os direitos do paciente, que é de ter realmente uma intervenção efetiva. Existe especialização para a enfermagem na área da dor. Existe uma coisa hoje que alguns hospitais já têm e que é muito bacana, que é uma equipe de dor. Ou seja, são médicos especialistas na avaliação e intervenção da dor. E que a gente faz uso quando a terapêutica normal, né, a prescrição normal, não está dando conta. E a gente chama essa equipe para fazer essa clínica. E tem enfermeiros, eu tenho uma enfermeira amiga que ela é formada e ela só trabalha com terapias para dor. Tá? Então, é uma área aí que quem gostar para estudar é fantástica e tem um campo de abrangência, assim, muito, muito bacana, tá? E a mensagem final aí para vocês, para a gente encerrar praticamente a nossa disciplina, é que a gente precisa acreditar na dor do paciente, tá? Não duvidem, nunca duvidem. A gente não tem o direito de duvidar de ninguém, ainda mais quando essa pessoa refere que ela não está bem e está sentindo dor. Tá bom? Essa era a minha mensagem de hoje. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Estou só aqui anotando o nome de vocês. Caroline, Cícera, Giovana, Jennifer. Vocês estão aí, gente? Estão quietinhas demais. Lucimara. Eu estou ouvindo, professor. Estou aqui. Falo demais, né? Tiago, Imagina. Vanessa e Vitória.
Alguma dúvida, amores? Não, de hoje? Não. Não? Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida em relação à prova? Algo que vocês queiram saber? Não, tá tranquilo. Foi que dia? Então tá bom, meus bens. Vão com Deus, fiquem bem, tá bom? Eu vou acompanhando aí o processo de liberação do link, da prova e tudo mais. Fico à disposição. Qualquer coisa vocês pegam meu contato lá com a Débora, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem. E vão se organizando aí para essa semana, que logo a gente já vai estar na reta final aí, tá bom? Todo mundo que está aqui na sala, que está me ouvindo, entregou o trabalho? Conseguiu mandar? Eu vou ter que finalizar isso, né? Eu já tenho aqui o nome de algumas pessoas, é que eu não estou com o caderno aqui, que eu já tenho os que me mandaram. Mas só queria confirmar que se tiver alguém que ainda não me mandou, tá? A gente tem o prazo dessa semana agora, até dia 4, para lançar esses trabalhos, né? Então eu já tenho lá, pontuei todo mundo, mas agora a gente tem até o dia 4 para tirar a pontuação de quem não me mandou. Então eu tenho já a relação, é que eu tô com outro caderno aqui. Professora, eu não fiz esse trabalho. Oi? Eu não fiz esse trabalho. Você não me mandou o vídeo ainda, Thiago? Vê se você consegue me mandar. Tá? Só preciso pegar certinho que vídeo que é, professora, que eu não tô nem sabendo. É o vídeo da anamnese, não é, O vídeo da professora? anamnese, isso. É o vídeo da anamnese. Você pegar, fazer um roteirinho de entrevista, gravar você entrevistando alguém, que pode ser da sua família, Ah, tá. pode ser alguém do seu convívio, não sei se você está trabalhando, mas para a gente exercitar aquele roteiro de entrevista, tá? Eu recebi de pessoas, eu tenho aqui a relação de todo mundo já. É que eu resolvi avisar, porque quem não me mandar até hoje é dia 2, né? Então eu preciso disso até no máximo amanhã. Amanhã ou depois de amanhã cedinho, tá bom? Que daí eu já consigo. É um vídeo rapidinho, máximo 5 minutinhos. Você faz um roteiro e faz a aplicação desse roteiro. Então, você vai entrevistar alguém, filmar você falando para as pessoas, né? Olha, eu sou enfermeira tal, eu quero fazer um levantamento, você está aplicando uma anamnese. E daí, na aula de anamnese, tem todo um roteirinho de perguntas lá que você pode elaborar, pode desenvolver para me mandar. Eu tenho recebido vídeos ótimos, assim, coisa bem bonitinha. Tudo bem, vou fazer. Tá Obrigado, bom? professora. E pega o meu contato com a Débora, manda no meu e-mail, tá bom, Ti? Tá, eu mandando seu e-mail. Obrigado, viu? Imagina. Qualquer coisa, estou por aqui, meninos. Fiquem com Deus, tá? Tudo bem. Fica com Deus, professora. Tchau, tchau. Um beijo.